Agora para conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que fala com a gente pela internet. Mariana, Donald Trump diz que a China quer que ele perca a eleição presidencial em novembro. Conta mais pra gente os detalhes. Kalina, o Trump disse que a China vai fazer tudo o que for possível para que ele perca a eleição presidencial em novembro deste ano e para que Joe Biden seja o novo presidente dos Estados Unidos. Tudo isso de acordo com Trump por causa da pressão que ele colocou sobre o comércio chinês. Donald Trump fez essas afirmações durante uma entrevista à Reuters, voltou a criticar a resposta da China à pandemia do coronavírus e disse que o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos foi muito afetado por causa dessa pandemia. Trump disse também que estaria analisando possíveis respostas ali à China e falou, e voltou, então, como eu disse, a criticar essa resposta da China à pandemia de coronavírus, mas não criticou pessoalmente o presidente Xi Jinping, o presidente chinês. Nos últimos dias, Trump vem ressaltando que os dois são amigos, na verdade, apesar de todas essas críticas. Então, só para dar um contexto, sobre essas informações, no começo da pandemia de coronavírus, apesar de ter fechado aqui as fronteiras dos Estados Unidos, de ter restringido os voos da China para cá, o presidente Donald Trump elogiava os chineses, dizia que o presidente Xi Jinping estava conduzindo essa situação com transparência, que a China estava fazendo tudo o que era possível, estava se esforçando para conter a pandemia do coronavírus. E aí depois, à medida que a situação foi se agravando, Trump começou a criticar a China, inclusive chamando o novo coronavírus de vírus chinês, e colocando a responsabilidade dessa pandemia, dessa pandemia ter se espalhado pelo mundo na China. E nos últimos dias, os dois países têm feito isso, na verdade, os dois colocando a culpa no outro, a China culpando os Estados Unidos culpando a China. E esse anúncio do presidente Donald Trump, essa afirmação de que a China quer que ele perca as eleições em novembro, vem em meio a um anúncio negativo, que foi o anúncio da retração do PIB aqui nos Estados Unidos de 4,8% no primeiro trimestre de 2020, mas também em meio a um anúncio positivo que foi feito ontem, que foi a questão do anúncio aqui do governo norte-americano de que um novo medicamento antiviral, Remdesivir, poderia ser eficaz no combate ao coronavírus, de acordo com um grande estudo que foi conduzido aqui por autoridades em saúde do governo. Kalina. Mariana, e como é que está a questão da reabertura dos estados por aí? Olha, Karina, até a sexta-feira, mais da metade dos estados norte-americanos vão ter começado algum tipo de reabertura, mas isso, é claro, depende da situação de cada estado. A gente ainda tem lugares onde essas ordens de ficar em casa, na verdade, foram estendidas, como aqui em Nova York. O estado de Nova York continua fechado até pelo menos o dia 15 de maio, e alguns estados onde essas ordens também estão sendo endurecidas, na verdade. Na Califórnia, por exemplo, o governador Gavin Newsom disse que deve fechar as praias e parques estaduais depois daquelas imagens do final de semana que a gente viu, quando as pessoas simplesmente foram para a praia sem respeitar o distanciamento social, foram em grupos de amigos, famílias ali aglomeradas, ninguém usando máscaras. Então, por causa disso, o governador disse que deve fechar essas praias. E na Flórida também, apesar da reabertura, 3 condados continuam fechados. Só lembrando que cada governador decide como é que essa reabertura vai acontecer em cada estado, mas de forma geral o governo federal norte-americano recomenda que essa reabertura seja gradual e nessa primeira etapa alguns comércios reabrem ainda com distanciamento social, então ainda controlando quantas pessoas entram de cada vez em cada estabelecimento, também controlando ali as escolas, que continuam fechadas nessa primeira fase, então escolas fechadas e as populações mais vulneráveis ainda se isolando dentro de casa. Kalina.